vai sendo invalidada, aí ela começa a não se entender e achar que de fato ela é um problema. Aí isso traz um problema sério, porque aí chega um momento, o que eu vejo, assim, ao longo dessas todas as avaliações que eu avalio de 2,5 até 18, adulto também. E eu vejo que entre 13 e 16, isso é uma estatística que eu venho fazendo, a estatística própria, que entre 13 e 16 anos, mas eles chegam totalmente quebrados, perdidos na identidade. Porque eles foram invalidados. Tem menina que aí fala que começa a querer se vestir como menino. E não é uma questão de homossexualidade, porque não seria o problema. Até seria bom se descobrir. Mas é aquela coisa, quando a gente vai estudar a vida da garota, ela tá assim, eu não dei certo aqui, então eu vou para o outro lado. Que é pro lado dos meninos, para ver se eu me encontro lá. Aí ela não se encontra lá, ela se dá um nome. Daqui a pouco ela volta para cá. Então, eles totalmente sem se encontrar, porque formaram muitas identidades alternativas para sobreviver ao grupo. Para tentar se encaixar. Tentar se encaixar. E a superdotação tem acontecido muito isso. Às vezes o isolamento, eles adquirem rótulo. Porque o que tem acontecido, Lutz, que é gravíssimo em relação ao diagnóstico? Se tem o especialista de autismo, se ele vai avaliar uma criança, ele vai ver tudo como autismo, porque as características são muito semelhantes, embora sejam origem, manifestação completamente diferente, né? Você tem que entender esse diferencial. Se é especialista em TDAH, se você chega num especialista para se avaliar ele só conhece TDAH, todas as características vão ser de TDAH. Por exemplo, tem uma escala de rastreamento que eu comecei a usar um tempo atrás e eu comecei a ver que todo mundo dava TDAH. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque eles não fecham, é só na escala. Aí eu comecei a analisar e os pais responderem. Quando você vê a lista de fatores para os pais marcarem a régua de tipo escala Likert, que vai de 1 a 5, ou do leve, todas são características também da superdotação. Eu escrevi para a autora e falei, olha, você precisa rever essa escala, porque está dando muito falso positivo. Excessivamente falso positivo. Então, eu pegava a escala, colocava no laudo, mas eu explicava, justificando que não era TDAH, embora tenha dado pelo índice da escala, eu fui explicando, trazendo coisa da história do menino que rebatia aquilo. Depois eu falei, não, mas eu estou explicando demais, que já está demais. A própria estatística de quantidade era quase todos. Falei, não, tá. Aí eu escrevi para ela, eu falei, reveja. Essa escala, inclusive, foi tirada depois. Você precisa rever, porque tem algum problema, porque as características estão muito dentro da superdotação, que é a agitação mental, a agilidade mental, não consegue parar, a atenção compartilhada totalmente funcional demais, aí julga que não tem persistência, não, e vem trazendo problema. Eu excluí do meu protocolo, porque não dá para eu ficar explicando o erro da escala o tempo todo. E aí tirei. Então, se você olha pelos testes somente, sem fazer essa triangulação da história de vida desde o início, porque na história de vida que você enxerga o que é predominante em comportamento. Aquilo que predomina vai compor o funcionamento geral dele. Aí os testes vêm e você vai vendo quais são os pontos que podem ser diagnóstico, que pode entrar nessa questão da confusão. Então, quando tem a dupla excepcionalidade, sempre é formada, tem superdotação, é superdotado com alguma questão, algum desafio ou deficiência. Então, o que você tem que ver é o ponto de inflexão. Até onde isso pode ser considerado patológico, um déficit, algo que realmente mexe na funcionalidade. E aí você precisa conjugar isso, entender desse outro lado para saber, não, aqui não pode ser mais do que a superdotação, porque a superdotação por si ela já traz muitos desafios. Né, desafio assim, muito intenso de depressão existencial, ansiedade extrema, muita coisa que vai se acumulando, mas não ela que traz. O ambiente, hoje a gente já vê estudos... Isso é muito interessante, essa diferenciação. Estudos da epigenética, que é a influência do ambiente no comportamento,
está muito precário ainda na superdotação, mas já tem autores que vêm trazendo esse impacto. Aí o que a gente tem que ver? Até onde pode ser o impacto do ambiente? Aí você pode tirar com a mão, você muda o ambiente, a criança volta a si.